Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos um grande ensinamento sobre a obra de evangelização. Se nós olharmos bem, Jesus ele é conduzido por Tiago e João à casa de Simão e André, onde ali vai encontrar a sogra de Simão, adoentada, com uma febre. E aqui nós já vemos algo que é essencial para a nossa vida, para a vida de cada cristão, porque todo cristão, ele por ter recebido pelo batismo essa vocação profética, esse munus, esse ofício profético, todo cristão deve exercer isso com uma liberalidade para permitir com que o Espírito Santo age através dele para tocar a vida dos outros. Jesus ele nos dá aqui no Sagrado Evangelho um itinerário daquilo que é a obra de evangelização, do anúncio da palavra. Ele mesmo, no final do Evangelho, vai dizer: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." Ou seja, se Jesus veio para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova de salvação, nós que somos discípulos dele, precisamos também acolher aquilo que está vinculado ao discipulado, que é o ser missionário. Porque não existe um discípulo sem ser missionário e nem um missionário sem ser discípulo. Porque o discípulo que não é missionário, ele enterra e mata a palavra, a obra de Deus que está acontecendo na sua vida. O missionário, sem ser discípulo, vai ao encontro dos outros, não para pregar Jesus Cristo, mas para pregar a si mesmo, para fazer de si mesmo o Messias dos outros, ou Deus dos outros. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Por isso que nós precisamos dedicar tempo na escuta da palavra, na escuta do Evangelho, na pregação. E nós vemos justamente os efeitos dessa pregação no Sagrado Evangelho de hoje. Jesus é conduzido à sogra de Simão, Pedro. E ali nós vemos que Jesus Cristo ele vai realizar alguns gestos, que são esses gestos que a palavra de Deus realiza na nossa vida. Porque quando nós meditamos a palavra de Deus ela vai, como é palavra viva e eficaz e poderosa, ela mesmo vai realizando esses sinais na nossa vida, esses efeitos na nossa vida. E assim nós vemos no Sagrado Evangelho, onde ali, no texto sagrado, vai dizer que Jesus se aproximou, segurou pela mão,
Ou seja, quando nós dedicamos tempo de leitura da Sagrada Escritura, do Sagrado Evangelho em especial, nós vamos nos aproximando de Jesus Cristo e Jesus Cristo se aproxima de nós. Ele nos pega pela mão, nos ajuda a levantar, porque a palavra é palavra viva. A palavra ela nos traz um ensinamento, uma exortação de conversão. Então ela nos tira do nosso pecado, ela nos tira das nossas quedas, nos levanta e nos coloca a caminho. E por isso que o texto sagrado depois também vai dizer que quando Jesus Cristo levantou ela, a sogra de Pedro, a febre desapareceu e ela começou a servir. Assim também é a nossa vida. Quando nós somos tocados pela palavra, por Jesus Cristo, essa febre que são os nossos vícios, que são as nossas limitações, as nossas fraquezas, elas desaparecem. Ou seja, elas desaparecem, essas manifestações. As desordens ainda estão em nós. Por isso que nós precisamos alimentar sempre esse encontro pessoal com Cristo. Porque se a gente não alimenta, as desordens que estão dentro de nós começam a gerar novas febres, nos levando, nos arrastando e nos gerando indisposições para caminhar no seguimento de Jesus Cristo, nos arrastando para uma vida de pecado, para uma vida desordenada. Por isso que nós vemos no texto sagrado esta bela realidade, onde Jesus Cristo nos levanta e nós somos libertos dessa febre, dessa indisposição da nossa vida e temos o grande anseio de servir a Jesus Cristo, de servir a obra de salvação. É isso que acontece quando nós fazemos um encontro. Quando nós voltamos de um encontro, nós estamos ali desejosos de converter todos aqueles que estão à nossa volta. O problema é que muitas vezes nós fazemos de forma errada. Queremos obrigar os outros a fazer o que a gente quer. Na verdade, nós precisaríamos dar o nosso testemunho, mudar de vida, porque essa obra de conversão, de mudança, vai tocando o coração também dessas outras pessoas. E elas vendo a obra que Cristo faz na nossa vida, elas se sentem desejosas de experimentar esta mesma obra. Assim é a obra de evangelização. Assim é o anúncio do Evangelho. Por isso que depois nós vemos muito bem um segundo aspecto dessa obra de evangelização. Porque não basta só conhecer a palavra, nós precisamos também dedicar tempo de oração. E esse tempo de oração, ele é essencial, porque ler, meditar a palavra nos traz um conhecimento. A oração nos traz o entendimento desta mesma palavra, porque a oração é diálogo, e esse diálogo faz com que a gente aprofunde cada vez mais essa experiência com o próprio Cristo. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que depois que Jesus realiza todos aqueles sinais, de madrugada ele acorda e ainda está escuro e ele vai para um lugar deserto rezar. Jesus ele nos ensina isso, nos ensina a dedicar tempo de oração. E muitas vezes nós podemos falar que nós não temos tempo, reclamamos da falta de tempo para muitas coisas, mas na verdade o que nos falta muitas vezes é interesse de dedicar tempo de qualidade a Deus, porque nós estamos preocupados muito mais com as nossas coisas do que com a obra de evangelização. Por isso que precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, dedicar tempo de leitura da palavra para ter esse contato com o próprio Evangelho, o próprio Cristo. Precisamos crescer nessa capacidade de rezar para entender profundamente esta palavra, para que assim nós possamos nunca parar de anunciar o reino de Deus. Porque no final do Evangelho nós vemos muito bem isso. Os discípulos, eles vão ao encontro de Jesus Cristo.
e Jesus Cristo, escutando o que eles têm para dizer, porque eles dizem que muitas pessoas estão procurando Ele, Jesus unicamente diz: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus, ele nos ensina a não nos envaidecer com as glórias, as honras mundanas, mas ele vai nos chamando a essa humildade, para que nós possamos reconhecer que é o próprio Deus que realiza todas essas coisas na nossa vida. Porque é pela humildade que nós nos tornamos dóceis à obra do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus haja através da nossa vida e realmente possa nos conduzir a continuar exercendo essa grande obra de evangelização, que é sim a pregação do Evangelho. Por isso que São Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque quando São Paulo diz isso, ele não está querendo dizer que Deus pode castigar ele por não pregar o Evangelho. Não é isso. São Paulo, quando diz isso, ele está querendo chamar a atenção que ai dele se não pregar o Evangelho, porque o momento que ele parar de pregar o Evangelho é sinal que ele já não tem convicção nesse Evangelho. E é isso que nós precisamos ter cuidado, porque quando nós paramos de evangelizar, é um grande sinal que nós estamos perdendo a nossa convicção em Cristo Jesus. E se nós perdermos a nossa convicção em Cristo Jesus, nós vamos colocar a nossa convicção em outras coisas. E assim a nossa vida ela vai se dispersando, se distraindo da meta final, que é o reino dos céus, que é essa vivência profunda do Sagrado Evangelho, dessa vivência onde nós nos adequamos à vida de Cristo e permitimos com que a vida de Cristo seja uma grande manifestação na nossa própria vida, para que possamos ser esses grandes instrumentos, para que nós possamos evangelizar a todo momento e, se preciso, também com palavras, porque essa é a nossa grande missão. Por isso, precisamos dedicar tempo em conhecer a palavra de Deus, em rezar, para que nós possamos entender profundamente. E assim nós continuaremos sendo esses grandes evangelizadores, esses grandes promotores da salvação da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.